pode me chamar de Tatsumi, e sabe uma coisa que eu amo? Five Nights at Freddy's. Acho que deu pra perceber dada a minha empolgação com o trailer do segundo filme, mas eu sou muito fã da franquia. E eu sou fã de longuíssima data, tá? Tipo, eu tava lá quando o primeiro jogo foi lançado, eu tava lá quando as primeiras teorias saíram. Quando alguém vem falar de FNAF comigo, eu fico pique o Aslan, mandando um não cite magia profunda pra mim, feiticeira, eu estava lá quando foi escrita. E dado o meu amor por essa franquia, eu tinha comigo que eu precisava fazer um vídeo sobre, mas sempre me travava sobre o que dizer. Porque eu não sou o único fã fanático de FNAF nesse mundo, o YouTube tá abarrotado de vídeos sobre isso, tem gente que posta vídeo de FNAF toda semana. Então meio que tudo que tinha pra ser dito já foi. Então eu pensei em focar isso na minha experiência pessoal sendo fã disso há mais de 10 anos e refletir um pouco por que FNAF como um fenômeno nunca vai ser superado. E antes disso, me segue no Instagram, buscar Letterboxd, as coisas tudo, você sabe como é, @ na tela, vamos pro vídeo. Pra gente entender o que fez FNAF criar essa atração toda, primeiro a gente tem que entender o contexto do lançamento do jogo. FNAF 1 lançou em 2014. Eu tava lá com 13 aninhos, descobrindo o jogo toda felizinha. E 2014 era uma época abençoada, sobretudo pro YouTube. Porque era uma época em que o YouTube não era mais aquele negócio arcaico. Ele tava se modernizando e com isso virando uma opção viável de renda para um monte de gente que procurava outros rumos na vida. Não era mais a selva que figuras como o Leon e Cauê Moura tiveram que desbravar. Exatamente. Aqui. Exatamente, manda o Monark aí com a gente de novo. Não, era um lugar mais tranquilo. E sendo assim, houve uma proliferação de youtubers. Começou a aparecer muita gente no site. E nesse terreno fértil é que a sementinha de FNAF caiu. Ele não era só um jogo legal pra jogar em vídeo, ele era o santo graal do conteúdo. Você escolheu sabiamente. Um jogo barato e extremamente leve, ou seja, acessível para qualquer um, com uma jogabilidade que não exigia praticamente nada de habilidade que não fosse apertar uns botãozinhos, e sendo um jogo baseado em jumpscare, era uma certeza quase imediata de viralização. Porque era a certeza de que você ia ver seu youtuber favorito tomando susto e pulando da cadeira. Com suaveira. No! Filha da puta! Que aconteceu, jogo? Ah, minha puta! Puta que pariu! Ser dividido em 5 noites também era o esquema perfeito para dividir em 2 ou 3 vídeos, 2 noites para cada vídeo e um último para noite 5, que era mais difícil, e ainda de quebra, quem fosse se atrever a desvendar a história escondida era a certeza de mais um caminhão de vídeo explicando a trama, mostrando easter eggs, debatendo teorias. Quem fosse um jogador casual superava o jogo logo no dia seguinte, e quem fosse viciado era certeza de assunto pelos próximos meses. FNAF foi basicamente o hack de dinheiro infinito do YouTube naquela época. Some isso com os jogos sendo extremamente simples e baratos de se fazer, ou seja, o Scott Cawthon, o criador da franquia, podia produzir um novo jogo em pouco tempo e fazer toda essa roda girar de novo. Tá dando pra entender como parece inevitável o sucesso desse jogo. A gente até tinha jogos como Slenderman e Amnésia nessa época, mas nenhum tinha um efeito tão viralizante quanto FNAF. Foi uma tempestade perfeita e FNAF soube estar perfeitamente na hora certa e no lugar certo, praticamente todas as vezes para surfar essa onda. Ok, a gente já entendeu como o jogo era popular entre vídeos, mas tem um motivo pelo qual o FNAF estava sempre em evidência, e se mantinha relevante mesmo nos momentos de hiato entre um jogo e outro. E esse motivo é a comunidade que se juntou ao redor do jogo. Tudo bem, todo jogo tem comunidades. Slenderman e Amnésia, que eu mencionei antes, com toda certeza tem, mas o que faz a comunidade de FNAF diferente é que se formou uma comunidade em torno de um objetivo: investigar a história do jogo. Não é surpresa para ninguém que a história de FNAF foi sendo contada sempre de forma indireta.
através de easter eggs, coisas escondidas. Cada jogo tinha partes do quebra-cabeça que era a história e cabia à comunidade grudar tudo isso junto. E eu, como uma pessoa que viveu tudo isso no auge, mano, era a coisa mais legal do mundo. Investigar e teorizar sempre foi a parte mais fascinante dessa saga. E sobretudo porque era um trabalho que precisava ser feito em conjunto. Uma pessoa sozinha jamais ia conseguir pegar todos os easter eggs ou pistas, porque sempre ia envolver alguma coisa que você não sabia fazer. Então, ok, tinha os mais simples, coisas escondidas em cenário, minigames secretos que você encontrava durante a jogatina mesmo, mas tinha coisas mais difíceis, coisas escondidas no código-fonte do site do scottcalton.com. Quem mais aí ficava entrando todo dia no site para ver se tinha teaser novo, hein? Imagens com coisas escondidas em baixa luminosidade. Então era via de regra um trabalho comunitário. Você tinha uma peça, seu amigo tinha outra, um youtuber tinha outra e outro youtuber tinha outra. Entre uma investigação e outra, o Living Tombstones lançava uma música nova que ia ser repetida 1000 vezes no seu fone de ouvido, e era simplesmente impossível curtir FNAF sozinho. Se você se atrevesse a entrar nesse mundo, pelo menos com alguns amigos você ia sair. E cada novo jogo tinha pistas novas, enigmas novos, teorias novas, e foi um esquema tão, mas tão acertado que criou seu próprio subgênero de jogos, que é o que é chamado hoje de mascot horror, que são jogos geralmente com algum bicho muito característico, um mascote. Não, é um massacote. Mascote. Eu disse? Massacote. E como é que é? E nos quais a história vai sendo contada pouco a pouco por meio de ARGs e enigmas. A gente já tem até um vídeo sobre ARG aqui no canal. E os jogos de mascot horror derivados de FNAF são tipo Bendy and Dank Machine, as 1000 fangames de FNAF tipo Five Nights at Candy's, o recente Pop Playtime, a porcaria que é Garden of Banban, e a lista só vai aumentando. Dá pra dizer que FNAF foi pra esse mundo emergente da internet acessível, o que Lost foi pra séries de televisão só há alguns anos atrás. E a comparação com Lost vem em muito boa hora, porque essas duas obras têm uma coisa em comum. Aqui vale a pena dar um Alt-Tab para falar um pouco de Lost, porque caso você não saiba, Lost e FNAF funcionam do mesmo jeito. Eu sou muito fã de Lost também. Na série, o pessoal cai de avião numa ilha onde coisas bizarras acontecem, e o grande rolê da série era a trama super complicada, cheia de mistérios, onde as respostas eram dadas de pouquinho em pouquinho, para a comunidade ir montando a história por conta própria e teorizando enquanto a próxima temporada não chegava, com mais mistérios e mais pistas. Já deu pra perceber a semelhança, né? Acontece que um dos criadores de Lost se chama J.J. Abrams. E esse cara é amaldiçoado. Entre muitas coisas ele fez 2 dos melhores filmes de Star Trek, o pior filme da história da humanidade, que é Star Wars Episódio 9, e obviamente Lost. E em Lost ele aplicou e popularizou para o mundo inteiro a ideia dele de caixa misteriosa. Basicamente, a ideia de caixa misteriosa do J.J. é um jeito de escrever roteiro, baseado em constantemente manter um mistério. É dizer ao público que há algo escondido dentro da caixa, mas você nunca mostra o que é, porque no fim não importa o que tem dentro da caixa. O seu objetivo não é responder essa pergunta, mas fazer com que as pessoas pensem, teorizem e tentem por tudo descobrir o que tem dentro da caixa, fazendo a obra se manter puramente pela curiosidade das pessoas. The thing is that it represents infinite possibility. And I realized that mystery is the catalyst for imagination. Now, it's not the most groundbreaking idea, but when I started to think that maybe there are times when mystery is more important than knowledge, I started getting interested in this. E eu nem preciso explicar por que não é uma ideia tão boa assim, né? Ok, mistério é excelente, mas chega uma hora que essa caixa vai ter que ser aberta. E se você não planejar isso direito, o que acontece é caos. Você tem que constantemente dobrar a aposta com mais um mistério, mais um enigma, para cada resposta você dar mais 2 perguntas novas e manter essa roda girando até o máximo possível. Para quem acompanhou sabe que é isso que levou Lost pro buraco. No fim a gente tinha tantas, mas tantas perguntas que meio que nenhuma resposta ia ser suficiente. E no fim ia ser decepcionante, como de fato foi. E por que eu dei toda essa volta falando de Lost? Porque FNAF usou essa mesmíssima técnica. Como um bom discípulo do J.J., Scott Calton baseou toda a série em sempre dobrar a aposta do mistério. Oi, meu filho. Papai tá cheio de orgulho de você, viu? Para cada resposta, mais 2 perguntas.
FNAF tem até sua própria caixa misteriosa. Literalmente, tem uma caixa trancada em FNAF 4, que segundo o Scott, teria toda a história do jogo contida ali dentro e que nunca foi aberta. Igualzinha a caixa do JJ. E o que isso causou? Caos, é óbvio. Pode ter certeza que você, pessoa casual que nunca teve contato com a franquia, um dia cometeu o erro de perguntar para um fã sobre o que era FNAF e recebeu de volta 3 horas de uma conversa interminável sobre lores, teorias e um blá 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 de coisas e mais coisas. Você vai aprender a lore de FNAF assim agora. Você vai ver, ó. Você vem cá. Porque, acima de tudo, a história de FNAF nunca foi planejada. O Scott fez tudo isso com um improviso e colou com cuspe e boas intenções. E, de algum jeito, o final de FNAF consegue ser melhor que o final de Lost. Eu não sei como isso é possível, mas isso aconteceu. Scott Cawthon é um ótimo cara para propor mistérios, mas um péssimo contador de história. É só ver a quantidade de inconsistência na lore de FNAF. Afinal, a mordida foi de 87 ou de 83? Quantos robôs estão possuídos? Quem matou quem? Quem deu vida a quem? Como tudo isso começou? Os livros são canônicos ou não? Mas te falar, o Scott Cawthon pode não ser um grande programador, nem um grande planejador, nem um grande contador de histórias, mas tem uma coisa que o infeliz é: sortudo. Porque, pra mim, todo esse caos de lore é parte do charme de FNAF. E eu vou explicar melhor. Sim, pois é, esse caos inteiro de lore, pra mim, é parte fundamental do que faz FNAF ser único e insuperável. O que acontece é que tem tanta coisa, tanta contradição, tanta bagunça, que meio que FNAF vai ser uma coisa diferente para cada pessoa que for pesquisar. Não existe nem nunca vai existir algo como uma história definitiva de FNAF. A franquia nunca foi pensada para ser assim. No fim das contas, o meu ponto todo aqui vai ser um grande: o verdadeiro FNAF são os amigos que fazemos pelo caminho. Mas é verdade, é uma franquia que é muito mais sentida do que entendida. Ela, na verdade, é a jornada que todo mundo fez até suas próprias conclusões, com base nas suas teorias, na sua relação com os mistérios. Nunca foi sobre o ponto de chegada, a história finalizada depois de concluída, mas cada passo, cada degrau calcado até essa chegada. Por isso que quem olha de fora, mesmo com a história concluída hoje em dia, vai falar no máximo um ok. Eu entendi, eu acho. Enquanto o fã vai ter FNAF como parte essencial da vida dele. FNAF nunca vai ser superado porque não dá pra repetir o fenômeno que ele foi. Ele foi a tempestade perfeita, no tempo perfeito e na época perfeita. O fenômeno que foi FNAF não vai se repetir porque são outros tempos, outro público, outras sensibilidades. Nem FNAF hoje consegue ser o que FNAF um dia foi. E sinceramente, que bom! Isso não é algo ruim. É ótimo que FNAF tenha sido essa coisa única e que esse formato tenha acabado no momento devido. É melhor assim. Ele foi um produto do seu tempo e ainda é tido com um carinho enorme por todos os fãs, é claro, mas que bom que isso teve um começo, meio e fim. Que venham coisas novas, novos mistérios, novos jogos em novos formatos para uma nova geração. Ver os vídeos de teoria dos Soulzones, ver o Core passando a 50/20, foram momentos únicos que não vão ser superados nunca, e nem precisam. Por isso eu olho com tanto carinho para os filmes de FNAF. Eu acho eles um excelente meio de introduzir todo esse universo caótico para novas pessoas, mas meio que feito do jeito certo, sabe? Cortar os excessos, costurar melhor uma coisa na outra. Eu fico muito feliz que o filme seja uma baita mistura de vários jogos. Tem coisa do primeiro jogo, do quarto, do sétimo, tem coisa até do livro, mas que conseguiram pegar tudo isso e contar de um jeito novo e mais simples. Isso é ótimo! Eu quero que mais pessoas conheçam esse universo sem precisar ter passado por 10 anos de investigação. Não é justo que todo mundo tenha que fazer um TCC para curtir os animatrônicos que dá susto. Eu acho que faz parte para todo fã de FNAF entender e viver plenamente com a noção de que FNAF é ruim. FNAF sempre foi ruim. E não tem problema nenhum com isso. Não tem problema gostar de coisa ruim. Não é só porque é ruim que não seja bom. Ele é perfeito do jeitinho imperfeito que ele é. Por isso que eu não me incomodo quando eu vejo gente falando que os filmes são ruins, porque pra alguém vendo de fora, eles podem ser mesmo. Mas pra gente que ama essa franquia, eles são tudo que a gente sempre quis. FNAF é mal feito, mal planejado, remendado, mal acabado, improvisado e, acima de tudo, absolutamente único. Para todo mundo que viveu ser parte dessa comunidade por anos, isso nunca vai ser superado. Mas é ótimo que isso se mantenha lá atrás, no seu devido lugar, lembrado com carinho.
Eu tô muito feliz de finalmente poder falar dessa franquia que eu amo tanto e com o carinho que eu acho que uma obra tão importante pra mim merece ser tratada. Eu tô que não me aguento de empolgação pra esse filme novo. Vocês vão me ouvir falar dele aqui com toda certeza. E se você foi parte dessa comunidade, tamo junto. Comenta aqui qual a sua memória favorita por essa sua jornada de curtir FNAF. E eu vejo vocês num próximo vídeo, muito em breve depois que eu ver o segundo filme. Até a próxima e tchau, tchau!